Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Graças a Deus. O tema de hoje tem por título Uma Mente Escrava, parte 2. Seminário. Hoje eu vou continuar mostrando para vocês o que é ser um escravo mental? O que é ter uma mentalidade escrava? Na reunião anterior, eu falei de várias coisas que você não pode se deixar ser escravo na mente. Porque a pior escravidão é aquela que não tem grades. É aquela que está na mente. E existem pessoas que se encontram assim, que não acreditam mais em seus sonhos, que não acredita que ela mesma possa mudar, ou alguém da sua família. Eu falei também, na parte 1, de você não se deixar ser escravo mental do que os outros pensam ou dizem de você. Você não pode ser escravo dos outros nesse sentido. Eu falei de você ser livre também das pessoas que querem controlar, dominar você. Eu ensinei que você deve ser livre das palavras que alguém falou, aquela palavra negativa, que de repente se alojou em você e que está atrapalhando você de ser mais feliz. Isso também a gente conversou na parte 1. Por isso que é muito importante você ter a primeira parte desse seminário, Uma Mente Escrava. Eu expliquei também a importância de você não se deixar ser escravo da moda, do corpo magro, que você tem que cuidar da saúde, tudo bem. Mas por que todo mundo tem que ser magrinho? Porque a sociedade assim tem falado. Falei da importância de você ser livre da tecnologia, porque tem muita gente escrava à tecnologia, vivendo o excesso dessas coisas. É gente escrava da televisão, do computador e principalmente do celular. E nem dorme mais, está sofrendo de insônia, se tornou escravo mental desses elementos que tem escravizado muita gente. Você deve conhecer muitas pessoas que estão escravas de um aparelho celular, ou da televisão, ou do computador. E a pessoa nem dorme mais. É 24 horas ali. Não há mais equilíbrio. A pessoa não conversa mais, não sai mais. Ela está escrava da tecnologia. Aprendemos também que você deve ser livre do complexo. Você não pode alimentar o pensamento: eu sou incapaz, eu não tenho inteligência, eu nunca vou alcançar isso, pastor, porque não há capacidade em mim. Como que não? Se você tem um Deus poderoso dentro de você. O Evangelho diz que Ele nos capacita em tudo, meu filho. Você pode construir tudo em sua vida, confiando em Deus e se esforçando, fazendo a sua parte. Às vezes, a pessoa quer desenvolver o sucesso na vida dela, mas ela se esquece de agir e de colocar em prática a confiança em Deus. Tome as suas atitudes, confie em Deus, que você vai alcançar sim isso que você quer alcançar. Então,
Tudo isso, resumidamente, aprendemos com Bíblia na parte 1. Foi algo tremendo. Já hoje eu vou falar de outras coisas. E eu quero começar essa segunda parte lendo o texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 14. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 14. E começa assim, o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga graças a Deus. Eu sou um filho de Deus. Seguindo, o apóstolo Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, grife, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, que significa querido Pai, Pai querido. Diga, eu posso chamar Deus de Pai, porque você é filho. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, um filho de Deus tem que ser o quê? Livre. Ele não pode ser o quê? Escravo. Você possui a liberdade que Cristo libertou para você. Ele foi lá na cruz e conquistou uma liberdade para você. Agora veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Vamos a mais essa evidência para a gente ter um pouco mais de base bíblica para essa parte 2. Gálatas é o livro, o capítulo é o 5, verso 1. E assim diz o Evangelho: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então o Senhor Jesus te libertou para a liberdade. Detalhe, não é para a libertinagem. Não é para você viver na carne, mas para você viver na vontade de Cristo. Também aqui em Gálatas, vejamos o capítulo 4, verso 7. Gálatas, capítulo 4, verso 7. E assim diz: de sorte que já não és o quê? Escravo. Uma vez mais, o Evangelho afirmando e confirmando isto. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. E uma pessoa, ela pode ser escrava de várias coisas. E uma que eu quero começar a destacar nessa parte 2, é a escravidão da tradição religiosa com os seus usos e costumes. Tradição essa, costumes esses, que são perpetuados séculos após séculos, sem ninguém questionar por quê. Por quê, hein? Que eu tenho que fazer aquilo? Por exemplo, por que eu tenho que acender uma vela para um morto? Por quê? Quem mandou você fazer isso? A tradição religiosa. Ah, porque a tradição religiosa falou que tem que acender vela para iluminar o morto. Mas aonde está o espírito do morto? A Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que a nossa carne vai para o pó da terra e o nosso espírito vai para quem? Para Deus. Volta para Deus. Deus é luz ou trevas? Aí eu pergunto, nem precisa você me responder. Será que um espírito precisa de uma vela? Se ele está no Senhor, e Deus é luz. Um outro exemplo, por que existe a missa de sétimo dia? Por que existe o dia dos mortos, o dia de finados, 2 de novembro? Está aí uma outra situação,
que também não existe base bíblica para se crer nisso. Por que eu tenho que crer nessas coisas? Por que eu tenho que fazer essas coisas? Porque a tradição religiosa mandou você fazer. Dia 2 de novembro, eu tenho que ir no cemitério. A tradição religiosa falou que eu tenho que acender a vela para o morto, para ele ser iluminado. Tudo isso aí é dedo do homem, que não tem base bíblica. E há pessoas que acreditam nisso. Por que você tem que levar flor para um morto? Para quê? São situações que ninguém para pensar. O que é que Deus acha disso? O que diz a sua palavra? Ele aprova ou ele reprova essas coisas? Veja o que diz o livro histórico de Mateus, capítulo 15, verso 7. E assim diz a palavra do Senhor. Mateus, livro histórico, capítulo 15, a partir do verso 7. Quantos acharam? Amém. Graças a Deus. E assim diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora veja o que afasta. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Na época de Jesus, existia também alguns costumes, algumas tradições religiosas. Por exemplo, na época do Senhor Jesus, o lavar as mãos antes de comer não era só uma questão simplesmente de higiene, mas uma tradição religiosa. Isso nem era uma exigência da lei de Moisés, mas uma tradição religiosa dos fariseus. Isso tinha que ser feito no pensamento deles, lavar as mãos antes, para que a vida do homem se tornasse mais santa. Assim eles acreditavam. E para Jesus, isso não tinha valor. O Senhor Jesus nunca aceitou os conceitos dos homens, os mandamentos dos homens. Veja o que está em Marcos, capítulo 7, a partir do verso 3, a respeito disso que estamos conversando. E veja o que diz aqui, em Marcos, livro histórico, capítulo 7, a partir do verso 3. E assim diz: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Vai grifando. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Até aqui. Situações essas, olhe para mim, que para o Senhor Jesus não tinha importância nenhuma. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 11, a partir do verso 37. Lucas 11, 37. Assim diz: ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Nossa, que coisa! O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está o quê? Cheio de rapina e perversidade. Ou seja, vocês cuidam do exterior, mas o interior de vocês está cheio de quê? De maldade, cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de ladroagem. Vocês cuidam da parte de fora, mas não cuidam do coração de vocês. Vocês estão podres por dentro. E isso que vocês fazem aí, não é mandamento de Deus, eu não faço. Aí é o dedo do homem, é o dedo de vocês.
É preceito de homens também, voltando a pensar aqui nos nossos dias, a pessoa ter um olhar, por exemplo, Sexta-feira Santa. Olha, fulano, na Sexta-feira Santa não se pode comer carne, hein? É só peixe. Se você for ver na Bíblia, não tem nenhum mandamento bíblico que determine isso. Que você tem que viver essa observância. Que você tem que praticar isso. Como também, na Semana Santa, fazem procissão do Senhor Jesus Cristo morto. Qual é a base bíblica que me ensina que eu tenho que fazer isso? O Evangelho diz que o meu Senhor está vivo. Tudo que a gente vê e ouve lá fora, a gente tem que verificar o que é que o meu Deus diz na sua palavra. Ele aprova ou ele reprova? Então essas tantas tradições religiosas, com seus usos e costumes, tudo isso aí é dedo do homem. Não há motivo para você praticar. Amém. Existem igrejas, líderes, que acabam estabelecendo na sua congregação a sua visão pessoal em muitas coisas. E quer estabelecer aquilo como mandamento de Deus. Como, por exemplo, há lugares que a mulher não pode usar calça, não pode usar batom, não pode raspar as pernas. Essa é uma visão pessoal de um pastor religioso. Não é mandamento de Deus. Há muito disso. Nas igrejas lá fora, que a mulher não pode isso, não pode aquilo. Há um controle. Esse controle é uma visão pessoal do líder. E as mulheres ficam parecendo um lobisomem. É verdade. Porque não pode depilar nem as pernas. Vira um lobisomem. São doutrinas baseadas em conceito de homens, que só tornam as mulheres feias, envelhecidas, e me perdoe o que eu vou falar agora, sujas. Ah, porque é vaidade isso, é vaidade aquilo, é vaidade isso, é vaidade aquilo. Você chega perto da abençoada, não dá para ficar muito tempo não. Por causa do sovaco. É verdade, abençoados? Falar sobre isso é importantíssimo. Você entender essas questões tem escravizado muita gente. Tem muita gente com a sua mentalidade escrava pela visão de um homem religioso. E essa mulher não se cuida, e tem muito homem também. Deus criou você, e Ele quer que você seja livre na graça dEle. Você não pode ser um livre que a mente continua ainda escrava de doutrina de homens. Abra em Colossenses, capítulo 2, verso 8. 2:8. E assim diz o Evangelho, em Colossenses 2:8. Mais uma base bíblica para o que estamos aprendendo. Olha só. O capítulo é o 2, o verso é o 8. Cuidado! Olha o alerta que o Evangelho te faz. Que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Todos os exemplos que eu dei até agora, de tradição religiosa, de usos e costumes, é tudo do homem. Não vem de Cristo, não é de Deus. Você não deve praticar. Amém. Ou seja, não permita que ninguém te torne escravo na mente dessas coisas, por meio de argumentos sem valor espiritual. Não tem valor espiritual nenhum você acender vela para o morto. Como também sair na procissão de Jesus morto. Ele está vivo. E as outras coisas que você já aprendeu agora. Isso tudo é sabedoria o quê? Humana. Deus quer que o seu povo ande liberto dessas coisas e não cativo. Em casa, leia Efésios capítulo 4, verso 8.
Deus não quer que você ande cativo, escravo, com medo até de usar uma cor. Porque tem igrejas que proíbem. Não se pode ter nada preto e nem vermelho. Porque o preto e o vermelho é do diabo. Não se pode. Tudo isso aí é sabedoria o quê? Humana. Por quê? O preto é de Deus, o vermelho é de Deus, o amarelo é de Deus, o azul é de Deus, o branco é de Deus, o roxo é de Deus. Todas as cores são do Senhor. Todas. E ainda tem gente que acredita nisso. Aí não usa o vermelho. Deus me defenda de usar vermelho. O pastor falou que é do diabo. Tudo é de Deus. Uma outra situação que eu te declaro livre. Não tenha medo de falar do evangelho da graça para ninguém. Não tenha medo. Não seja um escravo mental de homens, diz Paulo em Gálatas 1:10. Tem muita gente que é escravo de homens. Eu não vou falar da palavra da graça, porque o irmão vai falar. O irmão não vai gostar. A sua mentalidade está se tornando escrava de homens. Porque nós temos base bíblica. Nós temos as escrituras, o evangelho ao nosso favor. Que diz que tu és um filho de Deus, um amado, um abençoado, um predestinado, um escolhido. Que você já é casa do Espírito Santo. Que o sangue derramado do Senhor Jesus já te salvou para sempre. E esse mesmo sangue nos perdoou de todos os pecados, como também destruiu Satanás para sempre. Satanás não foi apenas derrubado. Jesus não tirou só um pedaço do diabo. Ele aniquilou, Hebreus 2,14, ele destruiu todo o mal. Então você não tem que ter medo de falar as verdades que libertam. O evangelho, a verdade está com a gente. Diga, eu recebo. Se eu prego uma coisa aqui, e sempre foi assim, e você viu que está escrito, está tudo certinho, está tudo direitinho, não tenha medo de falar dessa palavra. Mesmo que o pastor lá da esquina não pense assim. Mesmo que ele não ensine do mesmo modo, do mesmo jeito que aqui é ensinado. E mais, eles não pregam a verdade que aqui nós pregamos porque Cristo ainda não revelou, meu amado. Entenda isso. Aprove revelar a mim e a você e a muitos outros. Recebo que eles serão alcançados também. No tempo do Senhor tudo se cumpre. E outra, quando Deus revela a sua graça, não precisa você perguntar para ninguém, para seu ninguém, para pastor nenhum religioso, se você deve ficar aqui ou não. Porque o Espírito Santo está dentro de você para você ser dirigido por Ele. Olha, fulano, eu estou indo numa igreja e lá prega assim, 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 assim. Eu estou gostando muito, mas o que é que você acha? Qual é a tua opinião, amiga? Qual é a tua opinião, amigo? Bom, eu penso que você não deve mais voltar lá, por causa que lá não tem o diabo, lá não tem o sacrifício, lá não tem a corrente. Você tem o Espírito Santo para ser dirigido por Deus. Sabe por que aqui não tem o diabo? Porque Jesus já destruiu esse diabo. Louve ao Senhor. Diga, está destruído. Em o nome do Senhor Jesus. Em casa, leia a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Lá diz que nós temos que procurar agradar a Deus e não a homens. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Em casa, leia. Outra coisa, existem pessoas que são escravas mentais da autocomiseração, da autopiedade. Pessoas que querem se mostrar triste
para receber consolo, para receber cafuné, ó. Autocomiseração. Ela quer que os outros sintam dó dela. Tadinha, tadinho. A pessoa quer ser vista pelos outros como coitadinha. Que todo mundo tenha pena dela. E que ligue sempre para saber como você está. Essa autopiedade transforma uma pessoa em um coitado. Se a pessoa passa por uma enfermidade, ela até está melhorando, sabe? Ela até está se recuperando. Mas ela fala que não. Porque ela gosta desse sentimento de pena por ela. Ô fulana, eu morro de dó de tu. Tadinha, você está sofrendo tanto com essa situação. É verdade, amiga. Olha, inclusive, liga de novo para mim amanhã para saber como é que eu estou. Autocomiseração. Se ela perde algo ou emprego, ela gosta de ouvir: tadinha fulana, você não merecia isso. De forma alguma. Como que as pessoas são injustas com você, né? Você é uma pessoa tão boa. Como que as pessoas puderam fazer isso com você? Mas como que você está? Olha, eu estou indo. Eu estou levando. Se é a vida sentimental, você ficou sabendo? Fulano me deixou. Mas como? Ele não poderia ter feito isso com você? Você é uma pessoa tão maravilhosa. É, após ele fez. Eu estou sofrendo como Jó. Como Jó, ninguém aqui, nem eu e nem você, sofremos ainda um tantinho assim do que Jó sofreu. Ninguém aqui. Não se deixe ser escravo dessas pessoas que são escravas desse sentimento de piedade. Oh, coitada. Sabe o que eu percebi em você, fulana? Que as pessoas na tua família não te dão valor. É verdade. Não me dão valor. Inclusive, na minha família se faz festa para todos os irmãos. Tem festa, tem homenagem. Menos para mim. Eu sofro tanto com isso. Autopiedade. Para que todo mundo tenha pena de você, dó daquela pessoa. Você vê, né? Eu tenho consideração por todo mundo. Mas as pessoas não têm consideração por mim. Eu sofro tanto. Nós somos filhos de Deus. Nós somos mais que vencedores. E um filho de Deus não pode ter um comportamento de derrotado. Um filho de Deus não pode ter um comportamento de vítima. Um filho de Deus não pode ter um comportamento de um coitado. Porque tu és filho de Deus. Mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que alguém desampare você, Deus te acolhe. Você não tem que dar uma de vítima, uma de coitada para ninguém. Nem para as pessoas, nem para familiares, nem para filho. Oh, meu filho, sua mãe está tão abalada. Eu não estou dizendo que não podemos chorar. Ou às vezes ter momentos de tristeza. Faz parte da vida desabafar. Conversar com alguém, o que a gente enfrenta. Sentir frustrações, chorar, ficar triste. Mas não precisa você assumir um comportamento de fracassado. E ficar o tempo todo dando uma de coitado. De deprimido, de triste para ser visitado. E você que vive assim, fica esperto, hein? Porque a pessoa que está sendo iluminada por Deus vai ver, vai perceber isso em você e você vai acabar ficando sozinho. Porque as pessoas começam a ver, peraí, o fulano até já se recuperou e fica com esse comportamento fracassado, eu não vou deixar esse sofrimento contaminar minha vida não. E ficar aqui, oh coitado, mas é mesmo, como as pessoas são injustas, né? Como o mundo é cruel.
São pessoas querendo escravizar você também. Diga, eu não recebo isso na minha vida. Se algo está ruim na vida, não é querendo que as pessoas tenham pena de você que vai melhorar. Eu quero que todo mundo tenha pena de mim porque vai melhorar. Não melhora não. É agindo, é buscando ajuda no Senhor, que é a fonte do consolo, da cura, da prosperidade, da paz e tudo mais. E tudo mais. Nós temos que ter uma postura de filho de Deus. O Salmo 82, verso 6 diz, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, a sua postura de mãe, de pai, de filho de Deus, tem que ser conforme a palavra do Senhor. Eu não tenho que dar uma de coitadinho, não. Eu estou bem, eu estou reinando em vida, eu estou em saúde perfeita. E mesmo que eu não estivesse, a minha postura não é de fracassado. A minha postura tem que ser de um filho de Deus, que é mais que vencedor. Nós que somos filhos de Deus, temos que colocar um sorriso na boca, uma boa declaração e se levantar. Ô fulana, olha, você já foi atendido pelo médico, já cuidamos de você, então está na hora de você colocar um sorriso nessa cara, uma boa confissão e se levantar. Está na hora de tu sair dessa postura de fracassado aí. Não, mas ainda está doendo aqui, está doendo ali. Não, mas vai passar em um nome de Jesus. Você, abençoado, tem que, com amor, diga com amor, exortar pessoas que estão vivendo a autocomiseração, que é um escravo da autopiedade. Só falta escrever na testa, tenha pena de mim. Agora, o consolo de uma pessoa espiritual e amiga é algo muito válido quando estamos precisando. Para isso existem os pastores aqui. À luz da palavra, você querer conversar com o pastor. Olha, pastor, estou passando por uma luta, preciso conversar com o Senhor. É um caso totalmente diferente daquele que quer viver como vítima, que quer viver como um coitado, né? O tempo todo quer ser coitado. Acha que o mais sofrido é ele, é ela. Ninguém sofre mais do que ela nesse mundo. Só ela sofre. Se você estava passando por isso, eu declaro você livre a partir de hoje. E se alguém que você conhece vive assim, liberte essa pessoa com o conhecimento que você está recebendo hoje, em nome de Jesus. Por conta do horário, eu convido você a estar de pé e vamos agradecer ao Senhor pela glória de hoje. Vamos a uma oração nesse momento. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Agradecer pela glória de hoje e chamar a existência. Que esse Deus maravilhoso venha sempre nos guiar em sua vontade. Que o teu povo, Senhor, se interesse mais pelas coisas espirituais, por aquilo que a tua palavra diz, e não pelas coisas que são dos homens, mas pelas coisas verdadeiras. Que o teu povo tenha sede de buscar mais o teu conhecimento, Senhor, para que esse teu filho não seja escravizado pelos seus desejos, que às vezes parecem ser bons, mas são ruins. E tem muita gente assim, Senhor. E eu declaro nesse momento essa pessoa que me ouve livre de si mesmo, dos desejos enganosos, das tradições religiosas, com seus usos e costumes, da palavra de alguém, das pessoas que tentam controlar, dominar a sua vida. Só quem pode influenciar você é Deus e a sua palavra. E eu recebo você guiado por Ele.
Diga isso para o teu Senhor. Eu quero ser guiado, Senhor, pelo teu Espírito. Quando eu estiver em casa, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Quando você estiver com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Declare isso nesse momento. Senhor, quando eu estiver em casa com a minha família, que eu seja guiado pelo teu Espírito, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, Senhor. De repente você tem ferido, magoado muito as pessoas com palavras. Então você vai pedir ao Senhor: Senhor, muda isso em mim. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. No trabalho também. Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito no meu trabalho. Em tudo, Senhor. Guia os meus passos, me orienta para o caminho que vai ser melhor para mim, Senhor. Porque o Senhor conhece a entrada e a saída que vai ser mais agradável para a minha vida. Tu conheces, Senhor, aquilo que vai ser melhor para a minha vida. Isso. Converse com o seu Deus. Fale que você o ama. O quanto você quer que Ele controle a sua vida. Expresse o seu amor por Deus. Dirige, Senhor, os meus passos, a minha vida. Eu preciso do teu amor em minha vida, Senhor. Ativado em o nome do Senhor Jesus. Isso. Expresse o seu amor por Deus em o nome de Jesus. Quando a gente expressa amor por Deus, a gente recebe o seu consolo. Fica mais fácil da gente ouvir a sua voz. Eu recebo você tendo um dia cheio de alegrias. Eu recebo que o teu dia vai ser de muita harmonia, de muita paz. Eu recebo todos vocês protegidos pelos anjos de Deus. A tua vida conduzida em triunfo, meu amado. Porque você é um filho de Deus. Você não é um derrotado, você não é um coitado. Sois todos filhos do Altíssimo. Louve ao Senhor com suas palmas. Filhos do Altíssimo. Se despeça desse irmão declarando essa palavra. Você é um filho do Altíssimo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus.
a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.